pessoal, tudo bem? Vamos voltar a resolver questões para o exame de suficiência. Agora nós vamos responder a questão de número 43 do exame de suficiência 2016.2. E a questão diz assim: de acordo com a NBC TG 28, revisão 3, propriedade para investimento, não é exemplo de propriedades para investimento. Alternativa A, propriedade arrendada a outra entidade sob arrendamento financeiro. B, terreno mantido para futuro uso correntemente indeterminado. C, terreno mantido para valorização de capital a longo prazo. E D, propriedade que esteja sendo construída ou desenvolvida para futura utilização como propriedade para investimento. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada no conceito de propriedade para investimento de acordo com a própria NBC TG 28. Propriedade para investimento é a propriedade, terreno ou edifício ou ambos mantida pelo proprietário ou arrendatário em arrendamento financeiro para oferir aluguel ou para a valorização do capital ou para ambos e não para. Alternativa é letra A, uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou para finalidades administrativas, e B, venda no curso normal, o curso ordinário do negócio. Então é o seguinte, propriedade para investimento é um terreno ou um edifício que a empresa tem, certo? Que ela possui ou que ela mantém por meio de um arrendamento financeiro, ou seja, eu sou arrendatária, eu pago para usar aquele bem, eu posso contabilizar esse meu bem como propriedade para investimento caso eu o utilize para oferir um aluguel ou para a valorização de capital ou para ambos. Então a propriedade para investimento ela não pode ser utilizada na produção, nem no fornecimento de bens ou de serviços, nem para atividades administrativas, nem para a venda. É para oferir aluguel ou para a valorização do capital. E aí o que é que acontece? Você pode dar uma olhada depois na norma, nos itens 8 e 9, e você vai identificar uma lista no item 8, uma lista de itens que podem ser considerados propriedade para investimento, e 9, itens que não podem ser considerados como propriedade para investimento. Mas a dica que eu vou lhe dar é o seguinte: se eu falo de um bem que ele está sendo mantido para venda ou para finalidades administrativas ou de produção, esse bem já não é propriedade para investimento. Se eu estou falando de um bem que eu vou oferir algum aluguel com ele ou valorização do meu capital, ele vai ser propriedade para investimento, certo? Mas existe um outro problema, é a questão dos bens por meio de arrendamento. Quando nós falamos de arrendamento, nós temos duas pessoas. Nós temos o arrendador e o arrendatário. O arrendador é quem tem a propriedade do bem, é o dono do bem e que disponibiliza para outra pessoa o uso desse bem. Essa outra pessoa que vai usar o bem não é o proprietário dele, mas vai utilizar o bem, é o chamado arrendatário, que vai pagar para o arrendador um valor pelo uso daquele bem. Quando eu estou falando de um arrendamento mercantil financeiro, o arrendador, ou seja, o dono do bem, que está alugando, que está disponibilizando para outra pessoa, se esse arrendamento for financeiro, esse bem não pode ser no balanço do arrendador contabilizado como propriedade para investimento. Mas se o arrendador disponibiliza esse bem para um terceiro por meio de um arrendamento operacional, ele pode, certo? Então, estou aqui olhando para o arrendador. Se o arrendador utiliza passa esse bem para outro por meio de um arrendamento financeiro, não posso contabilizar como propriedade para investimento. Mas se é por meio de um arrendamento operacional, posso registrar como propriedade para investimento. Bom, mas no caso do arrendatário, se ele tem um bem na sua empresa, que não é propriedade sua, mas ele tem pago para usufruir dos benefícios desse bem. E esse bem que ele arrendou, o arrendatário, ele utiliza para oferir ainda algum aluguel com ele ou para valorização do capital, ele pode sim registrar como propriedade para investimento, porque no próprio conceito, vamos voltar, diz assim: é a propriedade mantida, ou seja, mantida na empresa, quer pelo proprietário ou pelo arrendamento ou pelo arrendatário em um arrendamento financeiro. Então esse terceiro que aluga o bem, que está usando o bem, que eu chamo de arrendatário, se ele está por meio do arrendamento financeiro e ele mantém esse bem para oferir algum aluguel ou para a valorização do capital ou até mesmo para ambos, ele
pode considerar como propriedade para investimento. Então vamos dar uma olhadinha aqui nas alternativas. A alternativa A diz o seguinte: propriedade arrendada a outra sobre um arrendamento financeiro. Ele está olhando à luz do arrendador. O arrendador arrendou uma propriedade a outra entidade sobre um arrendamento financeiro. Nesse caso, no balanço do meu arrendador, não pode ser registrado como propriedade para investimento. Só poderia se fosse um arrendamento operacional. Então, a alternativa A já diz claramente que esse bem não pode ser uma propriedade para investimento e responde corretamente à questão. A B fala de um terreno mantido para um uso futuro indeterminado. Também pode ser considerado uma propriedade para investimento, como você pode ler lá no item 8, depois de uma olhadinha na norma. Terreno mantido para valorização do capital já é propriedade para investimento, e a propriedade que esteja sendo construída ou desenvolvida para uma utilização futura como propriedade para investimento. Então, até mesmo ele já está sendo desenvolvido para ser utilizado não no uso de fornecimento de bens, serviços, produtivo, não. É também para ser uma propriedade para investimento. É como se fosse um edifício que a empresa está construindo para alugar, para oferir algum aluguel, para arrendar de forma operacional ou para a valorização do seu capital. Então, ela já está construindo visando a questão de um desses três itens. Então, é considerado uma propriedade para investimento. Tudo certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham gostado. Curta a nossa página lá no Facebook, se inscreva no canal do YouTube. Espero que vocês estejam aqui dia 25 de março para a nossa revisão para o exame de suficiência e eu vejo vocês no próximo vídeo.